Voltando com o nosso resumo da Light Novel de Shimaimao, no vídeo passado a gente parou no prólogo do volume 10, onde tivemos as primeiras informações sobre o passado do Shiba, que é o vilão nesse arco final. Mas antes de qualquer coisa, se quiser apoiar o canal com algo além de sua inscrição, considere virar um membro. Eu agradeço muito seu apoio. Dito isso, vamos para o capítulo 1 do volume 10. E a primeira coisa que podemos notar nesse início de capítulo é a verdade sobre quem é o Shiba. É mostrado que no passado o Vaticano fez alguns experimentos para produzir clones do Jin Tojo, o pai do Basara. Sendo que esses experimentos tiveram até mesmo o envolvimento de um grupo de deuses em segredo, para expandir e acelerar suas pesquisas. E o Shiba Kyoichi foi um desses clones produzidos em massa. É descrito que ele foi um sucesso por conseguir absorver a energia negativa para dentro do próprio corpo e usá-la como fonte de poder. Basicamente, o plano era criar o herói mais forte, mas o Shiba ficou tão poderoso, mas tão poderoso, que o seu poder começou a se expandir para diferentes dimensões, o que levou os deuses a abandonarem o Vaticano, deixando essa bomba sob responsabilidade dos heróis. Se virem agora, né? Se virem aí com essa bomba ambulante. Com isso, após o sumiço dos deuses, o Vaticano buscou alguém para compartilhar seus pecados. O pecado de produzir uma arma humana com poderes dimensionais, sem qualquer controle. E como a Vila dos Heróis do Japão não tinha muita influência na época, eles decidiram aproveitar a oportunidade para obter vantagem política, e assim nasceu uma relação entre a Vila dos Heróis do Japão e o Vaticano. E por isso que o Shiba estava na Vila dos Heróis. Os anciões acreditavam que poderiam manter ele sob controle. Um cara que tem um poder que pode atravessar dimensões. Eles acreditavam firmemente, genuinamente, que poderiam manter esse tipo de pessoa sob controle, né? É incrível isso. Mas beleza, após essas explicações, o foco é voltado para o lado do grupo do Basara, que ficaram encarregados de deter o Shiba. Onde primeiramente podemos notar uma reunião entre eles, entre o Basara e o seu harém. Sendo que temos uma explicação importante sobre esse arco final da obra, onde o Shiba está usando as 3 armas divinas roubadas da Vila dos Heróis, mais a espada Georgios da Celes para criar uma barreira de invocação, uma barreira dimensional. Basicamente a barreira usa os 4 deuses como base protetora, com cada deus em uma direção cardeal, que é onde está fincado as armas divinas. Com tudo isso sendo uma preparação para invocar o Kouryu, que é um dragão amarelo de mais de 300 metros de comprimento, um dragão celestial. E esse dragão aparentemente seria a chave para se vingar do Vaticano por sua criação, por tudo que o Shiba teve que passar até agora. Também é importante explicar sobre os elementos chineses, porque os 4 deuses originais seguem os 5 elementos, que é madeira, metal, fogo, água e terra. Mas o clã dos heróis adaptou as armas divinas para os 4 elementos, que seria o fogo, a água, a terra e o vento. E após o grupo do Basara entrar na barreira, eles percebem que precisam encontrar e restringir os 4 deuses um a um, forçando eles a voltarem a seus recipientes antes de desativar a barreira. Não era uma opção destruir a barreira dimensional antes de controlar os deuses, porque isso causaria caos e destruição em massa na cidade de Tóquio. Não era uma opção, obviamente. Eu não vou me aprofundar muito nesses detalhes dos elementos e nas direções cardeais. O que a gente precisa saber é que cada um do grupo do protagonista teve um papel importante a ser cumprido. Tipo assim, a Yuki ficou encarregada de enfrentar o dragão azul, que representava o elemento da madeira, que é o Seiryu. Essa heroína tinha uma certa compatibilidade com o elemento de madeira por possuir a Sakuya, então ela ficou encarregada do dragão azul, sabe? E será assim com as demais, cada uma tem uma compatibilidade específica com o deus que vai batalhar. Por outro lado, a Mil ficou encarregada de enfrentar o Balflayer, que estava com a posse do Georgios, que representava o vento. Com a Maria também prestando apoio a Mil, já que o Balflayer havia feito um pacto com a Legião, que basicamente dá a ele um exército infinito de demônios de alto escalão, então obviamente a Mil precisava de um apoio. A seguinte foi a Kurumi, que ficou encarregada da Fênix que representava o fogo, que é o Suzaku. Por outro lado, a Zesto tomou a responsabilidade de batalhar contra o Genbo, que é uma criatura metade tartaruga e metade cobra. Também descrito como o mais perigoso dos 4 deuses, porque é composto por 2 bestas sagradas em um corpo. Sendo que até mesmo o Basara queria ficar para ajudar a Zesto nessa batalha por ser algo muito perigoso, mas a heroína fala que é o seu dever como empregada apoiar o protagonista, apoiar o Basara.
Mesmo que embora Zesto estivesse em uma situação muito perigosa, eles ainda precisavam encontrar o Shiba para acabar com tudo isso de uma vez por todas. Com a Zesto falando sobre como acredita no Basara e que ele precisava retribuir essa confiança para as heroínas, não só para ela mesma, mas para as outras heroínas também, assim fazendo o protagonista depositar sua confiança e ordenar que ela vença a batalha contra o Genbo. Com isso, a Zesto concorda com um sorriso e invoca um golem de pedra para equilibrar um pouco as chances contra a criatura sagrada. E após se separar de todas as heroínas, o Basara chega ao local central escolhido pelo Shiba para o seu plano, que era a Torre de Tóquio. Apesar de existirem pontos simbólicos como o Palácio Imperial ou a Estação de Tóquio, a torre era o lugar ideal por ser um centro urbano e um canal natural para as energias dos 5 elementos. E quando ele encontrou o Shiba, os dois começaram uma conversa sobre todos esses eventos até agora, falando sobre esse arco final, onde o Shiba revela estar ciente de que o Basara descobriu sobre o seu passado, incluindo que ele é um clone do Jin, o pai do Basara. Essa verdade foi escondida até mesmo do próprio Jin pelos anciões e pelos Nonakas, se referindo aos pais da Yuki e da Kurumi, os Nonakas, já que eles temiam que o Jin se voltasse contra o clã dos heróis. No entanto, o Shiba revela que ele mesmo contou ao Jin, contou essa verdade, e que o pai do Basara já sabia de tudo antes disso. E em vez de demonstrar algum sentimento em relação ao ódio, o Jin apenas disse "entendo", mostrando ter total autocontrole com essa revelação. Coisa que surpreendeu o Shiba e o fez respeitar ainda mais o homem de quem ele foi clonado. O Shiba reconhece que, embora tenha se odiado por ser o fruto de um experimento, também se sentia honrado por ter sido criado a partir de alguém tão poderoso e íntegro quanto o Jin. Nisso, Basara então entende o verdadeiro motivo pelo qual o Jin jamais confrontou o Vaticano ou o clã dos heróis. A verdade é que ele queria apenas proteger o seu filho acima de tudo. Qualquer ação precipitada colocaria o seu filho em risco, ou como alvo direto ou como refém, era tudo para proteger o Basara. A presença dele foi o que manteve o Jin sob controle por tantos anos, e isso acabou tocando profundamente o protagonista, que percebeu o sacrifício silencioso do seu pai até agora. Com isso, Shiba critica o clã dos heróis por só protegerem o mundo dentro dos limites estreitos de sua missão. Ele aponta que se realmente quisessem proteger o mundo, poderiam intervir em guerras, catástrofes, fome e doenças, mas não fazem isso porque está fora do seu escopo, e para o Shiba isso os torna hipócritas e egoístas. Nisso, Basara responde com firmeza que, embora o clã dos heróis tenham limitações e cometam erros, ele defende que proteger tudo é impossível, e cada pessoa faz o que pode dentro de suas capacidades. O papel do clã é deter os demônios, mas a proteção do mundo não é responsabilidade só de um grupo, porque tem médicos, cientistas, trabalhadores comuns, todos contribuem para um mundo melhor. É isso que significa ser um humano, segundo as palavras do Basara. E apesar do respeito mútuo entre o Basara e o Shiba, os dois se encontram em um impasse. O Shiba acredita que seus atos destruirão o sistema atual, mas salvarão o mundo. Por outro lado, o Basara apenas acredita que isso levará à ruína, assim fazendo os dois empunharem suas armas. O Basara com sua espada Brynhilde e o Shiba com as mãos limpas, apenas demonstrando seu poder de energia negativa. Assim decidindo resolver esse impasse com um simples duelo. Quem vencer decidirá como o mundo deve ser salvo, assim encerrando o capítulo 1 do volume 10. Se ainda estava confuso as motivações do Shiba quando eu resumi o prólogo, acredito que agora tudo tenha ficado mais claro. E é como eu sempre falo, Shimaimao não é uma história muito complexa, não é algo que você precisa pensar muito, mas é algo muito divertido de acompanhar por ser algo simples, algo fácil de entender e que entrega o prometido, muito ecchi e romance com um pouco de ação. Nesse caso a gente tá na ação, a gente tá num momento de ação. No mais, a partir da próxima parte eu vou entrar na primeira parte das batalhas. Ainda temos uma longa jornada nesse resumão de Shimaimao, tem muita coisa para detalhar, tem muita coisa para ser resumido. Por isso inscreva-se, confira o sininho, vire membro se quiser e até uma próxima!